Como ser livre das cadeias que muitas das vezes nos prendem. Vamos agora, vamos aprender aqui na Palavra de Deus com Silas e Paulo. E esse ensino da palavra que está em Atos 16, do versículo 19 até o 34, são muito preciosos para a nossa vida. Muito preciosos para a nossa vida. E há momentos em que nós nos vemos presos. Parece que não flui. Sabe, o que você está fazendo não está fluindo. Parece que no seu trabalho, parece que está tudo amarrado, tudo preso. Você está se sentindo uma pessoa oprimida, presa. Às vezes nós não estamos presos numa cadeia de prisão física, mas muitas vezes vem cadeias no mundo espiritual para nos prender e nos impedir de avançarmos, para tirar-nos do foco. Então, amados, vamos aprender um pouco agora com Paulo e Silas, que são discípulos de Jesus Cristo. E aqui nós vamos observar que Paulo e Silas, eles foram presos e foram açoitados. E eles ali naquela prisão, feridos, sentindo dores, sem poder sair porque estavam presos. E naquela época nós sabemos que os pés eram presos com correntes. E aqueles estavam em sofrimento. Não era fácil para eles estarem ali presos. E simplesmente porque eles estavam pregando o evangelho. Eles não mataram, eles não roubaram, eles não fizeram nada de errado para estarem presos. Mas simplesmente porque eles estavam pregando o evangelho e eles curaram uma jovem, adivinhadora. E ali eles foram proibidos de pregar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de pregar o evangelho, de pregar Jesus Cristo para as pessoas, para que elas fossem salvas, libertas, curadas. E vamos ver a atitude que eles tiveram, para que nós venhamos aprender com eles. Diz assim, Paulo, aqui nós estamos em Atos 16, então do 19 até o 34, que nós vamos ler. Vendo seus senhores que eles fizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença de autoridades, porque eram os senhores daquela jovem adivinhadora, o qual eles expulsaram o espírito adivinhador, e aquela jovem não mais adivinhava. Então, o lucro dos donos daquela jovem, dos senhores daquela jovem, se desfizeram. E aí eles arrastaram Paulo e Silas para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos predores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os predores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, eles foram presos no tronco, com correntes. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Então, qual foi a atitude deles? Eles estavam ali, presos, feridos, sentindo dores. E assim mesmo, a atitude deles foi de adorar a Deus. E a atitude deles foi de orar. A Bíblia fala que muito pode a oração de um justo. E Deus ouviu a oração deles. E vamos ver o que aconteceu? Olha o que aconteceu, gente. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão.
Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Interessante que não foram somente eles que foram soltos, que as cadeias foram ali, né? As cadeias foram quebradas, aquelas correntes, mas foram de todos que estavam na prisão. E olha o que aconteceu. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os predores enviaram oficiais da justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, aqui o 35. Põe aqueles homens em liberdade. Então, olha aí a atitude. O que devemos fazer quando estamos presos? O que devemos fazer quando não conseguimos caminhar? Quando estamos parados através de uma enfermidade, uma doença, através de situações de desemprego, através de situações de depressões, de opressões, através de situações que nos imobilizam, às vezes por causa do medo, às vezes nós temos medo e assim nós paralisamos e não prosseguimos. O que temos que fazer? Vamos fazer essas atitudes de Paulo e Silas. Vamos praticar a palavra de Deus. Vamos temer o nome do nosso Senhor. Vamos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E acima de tudo, vamos adorar a Deus. E aqui, amados, diz que eles também oravam. Orar é falar com Deus. Orar é reconhecermos que nós sozinhos não podemos, mas nós precisamos da ajuda de Deus. Então, a minha proposta é essa. Vamos adorar a Deus. Vamos orar ao nosso Pai. Porque a palavra fala que se nós crermos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que nós pedirmos ao Pai nós receberemos. Então, amados, vamos crer nessa verdade. Vamos orar, vamos buscar a Deus e vamos adorá-lo. Amém? Deus nos abençoe.